Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento NK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de maio de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa tem prêmios pra você, tem aqui o DVD Imagem e Semelhança do PG. Dias de dores por não conseguir te ouvir. DVD do PG, Imagem e Semelhança, com essa música linda pra abençoar a sua vida e o seu coração. Tem também o CD Sopro de Deus, do Ministério Sopro de Deus. Olha que maravilha. Que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. E ainda tem o CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas, pra você que participa comigo aqui pelo Facebook da 93 FM. De presente pra você o DVD Imagem e Semelhança do PG, o CD do Ministério Sopro de Deus, Um Novo Dia. E para a turma do Facebook, no Face assim, ó. Cadê o Face? No Face é o seguinte, no Face você vai participar comigo assim, ó. Facebook da 93 FM. Você vai mandar assim, nós temos um post ali já, uma foto com o pastor Silas Malafaia e eu. Sob a foto você vai colocar ali, estou ligado no Debate 93, você vai estar concorrendo ao CD do Kleber Lucas. Adore sua participação com a gente, sempre tão especial, sempre tão importante, sempre tão divertida, também aqui no Face da 93 FM. Bom demais ter você com a gente aqui na 93. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, sempre ouço falar que existe diferença entre tentação e provação. Mas como discernir, como saber discernir entre uma coisa e outra, hein? Porque dizem que Deus prova aquele que ama. Qual o intuito de Deus ao provar os seus filhos? Por outro lado, por que Deus permite que nós sejamos tentados? É realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? É a pergunta que faz um dos nossos queridos ouvintes. Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito bom dia, seja bem-vinda. A irmã destacou a frase: como saber discernir entre uma e outra, entre tentação e provação. Bom dia, seja bem-vinda, pastora. Obrigado, JR. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. Bom dia, Marcela, você, toda a equipe da Melhor, que tem sido uma rádio muito esclarecedora, muito abençoada às nossas vidas. Bem, entrei nessa frase porque a tentação, JR, é algo que vem dos nossos desejos. A Bíblia diz em Tiago 1,14 que cada um é tentado quando atraído e é engodado por suas próprias concupiscências. Então, é algo que vem de nós, um desejo que vem de nós, um desejo, a tentação é um desejo que vem de nós. Em contrapartida, a aprovação não, a aprovação é algo que pode vir a nós, externamente, vir até as nossas vidas, né? É uma situação dada, talvez, algumas vezes por Deus, né? Contrário à tentação, que geralmente
ela vem do diabo, assim como Eva foi tentada, como Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E a aprovação não. A aprovação ela é permitida por Deus, às vezes, para nos moldar, para nos aprovar, para nos levar a uma experiência mais próxima com Deus. Muito bem. Com a gente no programa de hoje também, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor Silas, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Concorda? Como saber discernir entre tentação e provação? Se o senhor concorda, e o que acrescenta a frase aos destaques da nossa querida pastora Luciana? Bom dia, JR, bom dia a todos aqui da mesa, você que está aí ligado na 93. A verdade é que a tentação, ela não pode vir de Deus, porque a tentação é para levar ao pecado. O caráter de Deus não se permite levar ninguém ao pecado, porque Deus é santo. Então a tentação, ela tem a ver, como a pastora já colocou, com a natureza humana. É um impulso da natureza humana, certo? Agora, a aprovação não, é uma permissão de Deus para aperfeiçoamento da nossa fé. Então, a diferença é, a tentação sempre será um instrumento do diabo, nunca será um instrumento de Deus. Ok? E a aprovação não, é uma permissão de Deus para aperfeiçoar você. Silva Neto é advogado, está conosco hoje também no nosso debate 93. Bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda com os dois companheiros que te antecederam, discorda dos dois? Que acrescenta, querido Silva Neto? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a esta rádio abençoadora no Brasil, no mundo. Muito obrigado aí pela oportunidade, Haroldo Oliveira. É um prazer estar aqui sob sua direção também. Pensava que você fosse bem mais velho. Além de bonito, é bem jovem. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Mas eu concordo com a pastora Luciana. Semana que vem o senhor pode vir outra vez, o senhor está de volta. Com certeza. Entendeu? Marcela, põe na pauta. Pelo menos uma vez por semana. Se repetir essa frase. Caso esqueça essa frase, aí não tem jeito. Vai lá, querido, desculpa. Eu concordo com o que ela colocou aqui, especialmente com o pastor Silas. Nós podemos ter no exemplo aqui de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando ele inicia seu ministério, a primeira coisa que ele faz é exatamente orar. E além de orar, como o próprio Mateus explica, ele também jejua, porque só com jejum e oração muitos demônios podem ser extirpados de nós. E a forma de se resistir realmente à tentação é através da oração. E a tentação só pode provir do maligno, jamais de Deus. Agora, quanto à provação, isto sim é uma forma de crescimento espiritual, de santificação de vida do crente e oportunidade que Deus nos dá para realmente sermos aprovados por ele. Reverendo Evaldo Beranger é pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, Reverendo Evaldo? Bom dia, JR, bom dia, colegas da mesa, e um bom dia muito especial a essa audiência seleta deste programa. É interessante esse assunto, porque eu só posso concordar com o que já foi dito, mas é preciso fazer uma ressalva interessante. Eu sou professor de grego e sou professor de hebraico e de exegese. E é interessante porque a palavra para tentação é a mesma, tanto para tentação quanto para provação. No Novo Testamento a palavra é peirasmos. No Antigo Testamento é a mesma palavra que é usada tanto para tentação como para provação. Como já foi salientado aqui, a tentação ela tem origem em basicamente 3 grandes inimigos da alma humana, que é o mundo, a carne e o diabo. O apóstolo João, na primeira carta ao João, diz que esses 3 grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo, eles se unem, de certa forma, para derrubar o ser humano. O diabo é o iniciador de todas as coisas, a corrupção dentro do ser humano, que é a carne, vai corroborar com isso, por isso nós somos tentados conforme as nossas próprias cobiças, e o mundo é essa ambiência do mal que nos cerca, que está ao nosso redor. Acontece que nós precisamos levar em consideração a soberania de Deus sobre todas essas coisas. Então nós podemos dizer que toda tentação, toda provação, o termo peirasmos, pode significar um teste. Esse teste é impetrado em nós, é perpetrado em nós através desses 3 elementos terríveis que nos cercam e estão dentro de nós, né? O diabo, ele está ao nosso redor, a carne está dentro de nós e o mundo está ao redor do ser humano, nós estamos mergulhados nele. Mas isso é permitido por Deus. O que vai diferenciar a tentação da provação é a perspectiva do cristão. Quando o cristão encara qualquer
qualquer dificuldade na vida dele e se deixa tropeçar, aquilo é uma tentação para ele e ele caiu em tentação. Mas se ele conseguir passar por aquela prova, se ele se fortalecer no Espírito Santo de Deus, se ele buscar a presença de Deus, aquela tentação se constitui numa provação que vai fortalecer a sua vida, vai fazer dele um crente melhor. Por isso, Tiago, por exemplo, vai dizer assim: tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. A nossa Bíblia já traduz por provações. Mas o termo ali usado é peirasmos, é o mesmo que tentação. Então ele diz, quando você passa por isso, quer dizer, quando você enfrenta estas coisas, quando estas coisas entram na tua vida e você, pelo poder do Espírito Santo, consegue resistir a estas coisas, você é um bem-aventurado. Evaldo, isso fortalece a tua fé. Entendendo aí, a mesma palavra, ela pode ter significados, inclusive, diferentes. Exatamente. E aplicações diferentes. Na própria Bíblia. Considerando, no original mesmo, a palavra no original, ela pode apresentar significados diferentes. E especificamente quando se refere, nesse caso, ao agente, ou seja, aquele que promove isso. Como é que o senhor, do ponto de vista da exegese, analisa essa possibilidade da gente entender, para ficar absolutamente claro para os nossos amados ouvintes, em especial exatamente isso, a questão desse agente, o agente da tentação e o agente da provação, considerando a mesma palavra no original, na sua opinião? O próprio Tiago vai falar sobre isso. Ele vai falar no versículo 12 do capítulo 1, ele vai usar o termo peirasmos, que é o termo provação ou tentação, para dizer que bem-aventurado é aquele que passa por estas tentações ou provações. Um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que Deus a ninguém tenta. Ok. Que Deus não quer derrubar ninguém. Que Deus quer o fortalecimento dos seus filhos. O diabo pode usar o mesmo ato para tentar nos derrubar. É o caso de Jó. O caso de Jó. Jó, Deus permitiu que ele fosse tentado, mas para Deus e Jó aquilo era uma provação da qual ele saiu vitorioso. Para o diabo era uma tentativa de derrubá-lo. Pastor Silas. Você fez uma colocação interessante aí, Jota. O agente. O agente é uma coisa muito importante, mesmo se usando uma mesma palavra, como você já colocou, e o pastor e o reverendo aqui também concordou. A verdade é que o agente da tentação para fazer você cair nunca será Deus. O agente. Exatamente. Nunca será Deus. Porque o caráter de Deus não se permite a isto. Então ele nunca vai tentar para levar ao pecado. Esse é um papel do maligno, aquele cuja essência do caráter é mal. Então ele quer tentar para te arrebentar, certo? Quando Deus, né? E aí tem aquilo que foi explicado aqui muito bem, a questão da vontade permissiva. Evidente que o diabo só trabalha porque Deus permite. Aí já é um outro dado, uma outra análise, certo? Mas eu tô falando de um agente direto nessa questão. Deus nunca será esse agente para tentar você, para levar ao pecado. O quanto trabalha a nossa carne, considerando o texto aí de Tiago, na mesma linha. Quer dizer, uma pessoa tem uma fraqueza que é da natureza humana, é fruto do pecado original, e exatamente por conta disso ela tem uma brecha. Vamos usar uma expressão que é bem conhecida, bem fácil para a gente entender. Ou seja, uma inclinação. Em que ponto é isso aí? Em que ponto essa inclinação ela é humana? E o diabo se aproveita dessa inclinação? Funciona assim? Como é que é isso na prática, companheiros? Eu acredito que sim. Como disse o texto que eu já havia lido anteriormente, nós somos tentados através das nossas cobiças, daquilo que nós somos fracos, frágeis. E o diabo, conhecedor externamente dessas nossas fragilidades, ele providencia algumas oportunidades para que o ser humano faça o que ele quer, nos derrubar, nos ver caídos, longe da presença de Deus, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então o interesse do diabo é nos levar ao afastamento de Deus, ao pecado. Então ele aproveita sim dessa fragilidade de cada ser humano que ele externamente conhece, ele observa e ele facilita, ele é o facilitador para que se a pessoa venha a cair ou não, dependendo do quanto foi dito aqui pelo doutor, do quanto a pessoa se fortalece, do quanto a pessoa resiste a essa tentação. Tudo bem, nós temos aqui no nosso e-mail 2 assuntos principais. Um é a questão da tentação e outra a questão da provação. No e-mail que o nosso ouvinte escreve, as perguntas se misturam. Para ajudar,
Eu vou separar esses dois assuntos, vamos tratar primeiro sobre tentação e depois falar sobre provação, para ajudar quem está no rádio acompanhando a gente e participando hoje aqui do nosso debate 93. Por exemplo, qual o intuito de Deus ao provar os seus filhos? É uma colocação importante. Por que dizem que Deus prova aquele que ama? É uma outra que está dentro de provação. Mais adiante, o que fazer para ser aprovado? Mas já depois do nosso break aqui, por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados, é o destaque do pastor Silas. Voltamos já ao nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: no momento, agora, você está em luta contra uma grande tentação? 68% dos nossos ouvintes que ligaram para o 2461-0093 afirmam que estão passando sim por uma luta contra uma grande tentação. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 93 de hoje. A pergunta é muito importante. Você que está no Face participando comigo, muito obrigado pela sua participação, concorrendo aqui a um dos prêmios do nosso programa no Facebook da 93 FM. Você ali sob o post aqui da nossa foto do pastor Silas Malafaia e você pode encaminhar também aqui a sua palavra, seu depoimento, pergunta, inclusive dizendo apenas: eu estou ligado no debate ou ligada no debate 93, concorrendo aqui aos prêmios do programa de hoje. Estou mandando um grande abraço para quem está acompanhando a gente também aqui. Obrigado aqui a Renata Ramos, o Cristiano Rodrigues, o Leto Black, obrigado aqui para Amanda Fernandes, obrigado aqui pelo carinho da sua audiência, a sua participação com a gente e os mais de 200 ouvintes que já participaram com a gente aqui no Facebook da 93 FM até aqui. Quero dizer a você que nós tivemos aqui há algum tempo atrás a participação especialíssima da nossa querida Michele Nascimento, e numa brincadeira aqui com ela, foi a primeira vez que ela veio, eu fiz a ela um desafio. O desafio era simples: ou ela pagaria o almoço para todos que estavam à mesa aqui, ou cantaria uma música que eu fiz na hora, uma composição muito profunda, uma letra assim bastante séria, enfim, que eu fiz aqui, e a Michele topou gravar, e ela gravou e ficou assim, ouvinte. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Muita gente pediu essa música e tudo mais, é um grande impacto, né? Quer dizer, eu liguei pra rádio, pedi a música, outras pessoas a meu pedido também ligaram, e hoje nós vamos apresentar já essa música, agora não apenas a capela, mas com o instrumental, um belíssimo forró que você vai acompanhar já no nosso debate 93 de hoje. Fale com o debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O seu rádio está no debate 93. Olá, minha gente, o nosso debate 93 de hoje, nós estamos aqui discutindo sobre um e-mail encaminhado por um dos nossos ouvintes. Ele diz o seguinte: sempre ouço falar que existe diferença entre tentação e provação, mas como saber discernir entre uma coisa e outra? Nós já discutimos esse assunto. Na sequência, as perguntas são: por que dizem que Deus prova aquele que ama? Qual o intuito de Deus ao provar os seus filhos? Por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados? É realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? Nós estamos dividindo aqui os dois assuntos para tratar primeiro sobre a questão da tentação e na sequência sobre a questão da provação. Pastor Silas Malafaia destacou a frase: por que Deus permite que nós sejamos tentados? A gente precisa entender o seguinte: a natureza humana é fraca porque não está sujeita à lei de Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante. Por isso que a minha natureza, a sua, é fraca. E como a natureza humana é fraca, a Bíblia só manda você fugir de uma coisa que é mais forte do que você. Olha que coisa interessante. A Bíblia manda a gente enfrentar o diabo, mas quando fala da natureza humana, manda dar no pé. Fugir da prostituição, 1 Coríntios 6,18. 2 Timóteo 2,22. Foge dos desejos da mocidade. É para cair fora. Não tem mecanismos fenomenais e espirituais
sobre a questão da tentação. É um impulso da natureza humana, ela é fraca, porque não está sujeita à lei de Deus. Então, se alguma coisa te atrair em qualquer campo, que já foi colocado aqui, o ambiente que o mundo apresenta, certo? E o diabo conhece essa natureza, sabe que nós temos uma faculdade chamada vontade, que é capaz de interferir em sentimentos, em consciência e fazer um arruaça desgraçada. Então, tudo que está relacionado à tentação foge. Evidente, quando o pecado entrou no mundo, não foi Deus que criou a tentação ou que produziu a tentação, é consequência do pecado que tornou a nossa natureza frágil. Então, Deus, ele não tem absolutamente nada com isso, no sentido que Deus programou isso. Ele se utiliza até disso. Ele permite isso acontecer para até que eu dê uma demonstração de que eu obedeço a sua palavra, de que eu estou submisso à lei de Deus e não à lei da minha natureza. Aí você tem os desdobramentos disso, porque Deus é soberano. Aí se a gente começar a analisar que tudo vem de Deus, aí nós não vamos acabar o debate aqui, ninguém fala mais nada. Mas nós estamos fazendo análise das questões que nos envolvem. Então, a tentação, ela é da natureza humana, ela nunca é maior do que você pode suportar. Porque eu caí? Porque eu quis. Essa aqui não é porque a Bíblia diz que Deus não permite uma tentação maior do que o meu suporte. Então por que eu caio? Porque eu quis. Porque eu tenho o domínio de transgredir. Certo? Então essas coisas a gente tem que colocar, porque o camarada está sendo tentado. Vamos para o português, claro, tem gente que gosta de tudo muito bem explicadinho. Aparece uma mulher que é um avião, então vou falar, já que eu sou macho, aparece uma mulher lindíssima, turbinada, fantástica, que atrai o cara. Olha o que Deus está, olha só, isso é uma provação, olha que provação. Tá, num sentido amplo, já foi definido aqui. É a mesma palavra no original. Mas no sentido do agente, Deus não tem nada com isso. O pecado está no mundo, ok? Eu tô nesse mundo, tô sujeito a todas as influências desse ambiente, ok? E Deus está aqui me vendo as minhas atitudes, como é que eu lido com essas questões, e que está provando a minha fé. Então, esse aqui é um negócio tão grande, mas é aqui um resumo do resumo da ópera dessa questão. Concordam, companheiros? Ainda mais que a Bíblia diz que a nossa carne é fraca. Mateus 26:41 diz: vigiai e orais para que não entreis em tentação. Porque quanto mais nós estamos próximos de Deus, menos propensos estamos ao pecado. Estamos mais santificados, mais separados, mais buscando a presença de Deus. Consequentemente, menos estaremos longe do pecado. Por isso que Mateus diz isso: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa natureza humana, disse, né? A nossa natureza humana é fraca. A Bíblia vai dizer que nós temos, nós podemos escolher ou estar próximo de Deus, ou estar próximo do pecado. Isso aí, Deus deixa a gente livre para decidir. É uma posição nossa, uma escolha nossa. JR, o pastor Silas está com razão. E a nossa querida pastora Luciana também. E vejam só, eu disse que Jesus iniciou o ministério dele no capítulo 4 de Mateus, está claro isso, exatamente jejuando e orando no deserto por 40 dias e 40 noites. E ele termina o ministério dele no Getsemane, capítulo 26 de Mateus, exatamente também orando. E é no capítulo 26, versículo 41, que ele deixa uma lição basilar para nós, de que a carne é fraca. Vejam que é Jesus que está dizendo isso. E Jesus, desde o início do ministério até o final, ele é tentado. E mais do que isso. E eu quero dizer que nós somos tentados sempre por Satanás, 24 horas do dia, até dormindo. Porque ele está ao pé da cruz, já no Gólgota, morrendo. E os príncipes, os sacerdotes, os escribas, continuam tentando, porque mandam que ele desça da cruz para provar que ele realmente é Jesus. Imagine nós, então, seres humanos normais que somos, como não somos tentados toda a nossa vida, e a resistência só pode realmente ser enfrentada através de muita, mas é muita oração, e é a oração que o apóstolo Paulo ensina: orai sem cessar, para que possamos vencer. Foi apenas relembrando 3 aspectos, né? O mundo, a carne e o diabo contra
o diabo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quanto à carne, não deis lugar à carne, mas fortalecei-vos no Espírito. À medida que nós alimentamos, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, nós estamos fortalecendo o nosso homem interior para vencer a tentação. E o mundo, nós precisamos trabalhar para transformar o mundo, tanto politicamente, quanto através do nosso testemunho, através de buscando coisas boas, coisas que são agradáveis, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando nós trabalhamos nesta ordem, nós estamos começando a caminhar no vencer a tentação e passar pelas provações. A tentação passa a ser uma maneira de nos fortalecer em Deus. Nenhum de nós, por mais santo que seja, estará isento da tentação. Não, Jesus Exatamente o oposto. Pelo contrário. Quanto mais você está buscando a Deus, mais você percebe a tentação. JR, o maior perigo do crente é achar que a natureza dele é forte, tá forte e que ele pode enfrentar. A tipologia bíblica me mostra que o homem, com a maior manifestação visível do Espírito Santo no Antigo Testamento, é Sansão. Ele tipifica o crente cheio do Espírito Santo do Novo Testamento. E Sansão brincou com a natureza dele. Não tem pastor, não tem pastora, não tem crentão, nem crentinho, não tem nada. Agora escuta isso aqui para ver. Esse mundo de Deus é um negócio que a gente não penetra, a gente conhece em parte. Quando Jesus foi levado para ser tentado, quer dizer, não foi Deus que tentou, o Espírito Santo levou. Rapaz, eu estava vendo uma explicação dessa palavra tentador. Tentador é o cara, quando você vê aqueles filmes do cara que faz espadas, o cara que constrói a espada, ele pega lá um lingote, né, de ferro, põe no fogo, aquilo vira um braseiro, ele levanta, vê os pontos frágeis da espada, pega uma marreta, bate para poder dar ligadura, bota na água, esfria, depois vai pro fogo, levanta de novo, vê onde é que estão as partes que não estão ligadas, porque senão a espada quebra na luta. Então, olha só, antes de começar o ministério de Jesus, o diabo é empregado de Deus, parece uma brincadeira. Até o capeta é empregado, ele pensa que é o tal, mas é empregado de Deus. Então, olha só, a tentação, ela trabalha para fortalecer pontos fracos. Incrível! Ao mesmo tempo que ela quer me pegar no meu ponto fraco para me derrubar, ela também atua que se eu resisto, então eu crio uma resistência. Então a espada, o cara faz esse processo, fogo, levanta, bate para dar ligadura, volta para água fria, fogo, levanta, até que esteja toda ligada. Tá aqui para lutar. Ela não vai quebrar na luta. Deus se utiliza por vontade permissiva, até porque se Deus ele tem autoridade, o diabo não tenta mais ninguém. Mas aí vem a soberania, vem as coisas que antecedem esse mundo visível que nós temos e o conhecimento que conhecemos em parte. E o que se Deus pode conhecer, ele manifesta. O que se pode, senão a gente ia ficar maluco. Então, na verdade, a tentação que Deus não tenta, no sentido de levar o pecado, já foi explicado, mas Deus permite. E aquilo que você é tentado e você vence, cria uma resistência para você ser mais forte em Deus. Muito bem. Então, a gente pode também entender que, mesmo que o indivíduo ele suma, ele vá viver no alto de uma árvore, do mais alto monte do mundo, isolado de toda a influência interpessoal, ou seja, solitário, ele convive ali com passarinhos, convive ali com nuvens, ele ainda assim é tentado. Então vamos entender isso, porque há algum tempo houve esse entendimento de que o afastamento físico produziria para o indivíduo isenção, ou seja, estaria ileso às tentações. Observamos aqui que as tentações, muitas delas vêm da nossa fragilidade. O diabo se utiliza desses pontos fracos apontados, que bate exatamente para nos derrubar. Pela graça de Deus, nós somos fortalecidos e ganhamos resistência a isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, o isolamento, ele não produz o fortalecimento. O que produz o fortalecimento é a intimidade com o Senhor. É isso, companheiros? Com certeza. Inclusive, JR, a aula professoral aqui do pastor Silas foi interessante, porque ele leu a Arte da Guerra de Tzu e também de Maquiavel. Então, eu quero dizer aqui que, olha só,
quando Eva é tentada por Satanás através da pessoa da serpente, ela pratica ali usando um dos membros do nosso corpo que ele é viés para a tentação, que são os olhos. Logo em seguida, Satanás, através da serpente, fala com ela, ela usa outro membro do nosso corpo que é terrivelmente viés para a tentação, que é o ouvido. Ela dá ouvido à serpente, a Satanás. E depois disso, ela utiliza o terceiro membro do nosso corpo, que terrivelmente é usado como viés por Satanás, para começar o diálogo com Satanás. E isso é também em 2 Samuel demonstrado com Davi, que está no terraço, e ele olha e vê uma mulher, e tá certo, a mulher é uma tentação horrível para o homem, parece que ela foi criada para isso, para tentar a vida inteira o homem. E de repente ele usa a boca para perguntar quem é aquela mulher, e ouve de todos que aquela mulher é a mulher do general Urias, que está na frente de batalha. E olha interessante, de repente nós temos Jesus no Gólgota, e ele não abre a boca, ele não usa o ouvido, ele não usa os olhos para fazer absolutamente nada, ainda que tentada a usar o seu poder. Mas quando ele ouve um daqueles salteadores perguntar para ele o que faria para herdar a vida eterna, ele ouve, usa o membro, mostrando e dando exemplo para nós que os nossos membros, que são viés de Satanás, podem ser usados para a bênção. E ele olha para aquele homem com o olhar de Jesus, que deve ser o nosso olhar, e abre a sua boca para dizer: ainda hoje você estará no paraíso comigo. Então é para isso que nós temos esses membros, para serem utilizados para abençoar o reino de Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, cuja mente tem que ser a mente de Cristo, para fechar o que eu estou querendo esboçar. Isso que está dizendo aqui é maravilhosamente explicado na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, esse desejo da nossa natureza, a concupiscência dos olhos, a palavra concupiscência significa o desejo quase que irresistível, não é irresistível, mas é quase. A concupiscência dos olhos é aquilo que a gente vê, e a soberba da vida, quer dizer, aquele nosso desejo de ser mais do que Deus quer que nós sejamos. Esses três elementos estão sempre presentes na tentação. Estava presente na tentação de Eva. Perfeito. Ela viu o fruto e viu que ele era desejável para dar entendimento, ela quis ser igual a Deus e utilizou-se dos olhos, da carne, que é o desejo de comer o fruto, e da soberba da vida. Quando Jesus é tentado exatamente nesses três pontos. Exatamente. O diabo lhe mostra uma pedra e diz: olha, transforma em pão. Está tentando a concupiscência da carne. Leva a um alto monte e lhe mostra todos os reinos da terra, soberba da vida, se você me adorar. E manda-o lançar-se do alto do pináculo do templo, que é também a soberba da vida, o desejo de se autenticar. Então note que os olhos, a carne e a soberba são elementos utilizados por Satanás e pelo mundo para nos tentar derrubar diante de Deus. Muito bom. Quanto ao isolamento, JR, eu acredito que o isolamento jamais fará com que uma pessoa não seja tentada, porque ela é tentada naquilo que ela já sente por dentro. Então, você havia falado anteriormente, já se mostrou não importa estar no alto do monte, em cima de uma árvore, dentro de um mosteiro, onde for. Os mosteiros. A pessoa, como o pastor Silas falou, o problema é a pessoa e não a questão a carne da pessoa. A questão é que você não isola a sua mente. Somente, exatamente. É aqui que tá. Porque o pecado, antes de ser concreto, ele é abstrato. E havendo a cobiça concebido mente, dá luz ao pecado. Então o pecado ele começa no abstrato. Agora, para você ver como é que é a coisa, mente vazia, oficina do diabo, mais próximo, o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. É 1/10 de segundo o que meus olhos veem para chegar a informação na minha mente. 1/10 de segundo. O cérebro humano é capaz, olha como é que Deus faz as coisas sensacionais. O cérebro humano é capaz de codificar 10.000 informações simultâneas pelos sentidos do corpo. Então, não adianta você isolar. Eu digo sempre uma coisa, JR. Você pode estar a 10.000 quilômetros do último crente, da última pessoa que você conhece. Você pode estar a 10.000 quilômetros no pior ambiente de pecado e de desgraça.
só tem uma coisa que vai te blindar: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E você pode estar no meio de crentes, vivendo no meio do povo de Deus, e vai cometer atrocidades. Que a palavra é a blindagem contra o pecado. Todos nós passamos por essas tentações, essas dificuldades. Já se entendeu que o flagelo, e muitas vezes o autoflagelo, o sacrifício, o machucar, o ferir o próprio corpo, adiantaria isso aí. Legalismo, enfim. Esse tipo de estratégia, embora possa até ser bem intencionada, ela é infeliz para se alcançar o resultado que aí está. Muito bem. Diante do que nós já discutimos aqui sobre a questão de tentação, vamos agora objetivamente para a questão da provação, reverendo Evaldo. Foi o seu destaque? Qual o intuito de Deus ao provar os seus filhos? E temos uma pergunta anterior para ser discutida também com todos à mesa: porque dizem que Deus prova aquele que ama? Podemos até juntar essas duas frases em uma só e vamos discuti-la até o final. Bom, sobre a primeira frase, a última frase que você falou, a Bíblia não diz que Deus prova a quem ele ama, diz que ele castiga a quem ele ama. Em nenhum texto a Bíblia diz que Deus prova a quem ele ama. Isso talvez seja uma interpretação das pessoas quando leem o texto e imaginam que o castigo de Deus, porque um pai que ama o seu filho, ele castiga o seu filho, ele não vai deixar que o seu filho seja punido lá fora. Ele vai, ele mesmo, conduzir o seu filho à disciplina e tudo isso. Agora, eu quis destacar esse ponto porque primeiro vamos dizer o que Deus, qual não é o intuito de Deus ao provar os seus filhos. Deus não nos prova para descobrir coisas acerca de nós, porque ele sabe tudo. Ele sabe até onde podem ir as nossas resistências. Aliás, 1 Coríntios 10, 13 diz que nós não somos tentados além das nossas forças. Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então Deus não nos prova porque ele, vamos ver se o Evaldo resiste ou não. Não, ele sabe até onde eu vou vir. Deus não nos prova simplesmente por uma questão da sua natureza, porque a sua natureza é nos transformar e nos salvar e nos libertar. Deus permite que nós sejamos provados, e aí nós podemos dizer que Deus está nos provando para nos fortalecer. A ilustração que o pastor Silas trouxe da espada, que ela é testada até os seus limites, esta ilustração mostra bem o que Deus faz. Ele quer tirar o melhor de nós. Ele quer fazer com que nós sejamos o melhor possível. Quando ele permite, por exemplo, que Jó seja tentado até os limites máximos da sua capacidade, Deus vai produzir lá na frente um Jó muito melhor do que o Jó que ele já havia elogiado no início do seu livro. Ele diz: viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, mas ele pode ficar melhor. Ele pode se transformar, ele pode ser um grande guerreiro, ele pode humilhar o diabo, ele pode fazer com que o diabo perca a sua palavra e não tenha o que dizer, porque Jó, Deus humilhou o diabo na pessoa de Jó. E Jó, ao terminar, ao passar por toda aquela provação, ele diz assim: meu Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando nós dizemos que Deus permite a tentação e nos prova, Deus está querendo, na verdade, nos fazer melhores. Então, tenha por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações, como diz o Tiago. Porque Deus está te afiando para a batalha, ele está te preparando para a luta. E não tem coisa melhor do que ser um instrumento de Deus na vitória. Nós poderíamos dizer que a aprovação é um exercício de disciplina e correção do Senhor para fortalecer, fundamentar a nossa fé. O nosso Deus, ele nos fortalece quando passamos por cada uma dessas provações, como Jó passou, como outros homens, como Abraão foi provado a entregar o seu próprio filho, né? Como esse homem foi fortalecido. Não é como nós somos fortalecidos. Eu me lembro uma vez, apenas só contar isso muito rápido. Eu fui até um homem de Deus, reverendo Guilhermino Cunha, que acabou agora de comemorar e louvar a Deus pela sua jubilação e pelo seu ministério, e eu estava muito angustiado. Eu fui pedir conselhos a ele. É um mentor espiritual, e eu cheguei para ele e comecei a contar todas as lutas que eu estava vivendo na igreja, que eu estava passando, nas lutas que eu estava enfrentando.
Quando terminou, ele olhou para mim e falou: meu irmão, graças a Deus, você é um vitorioso, Deus tem dado vitória. Aquilo fez um bem para mim, porque eu estava tendo uma autocomiseração e dizendo: coitado de mim, como eu sofro. E ele me mostrou que eu sou vitorioso, porque Deus estava me conduzindo. Eu vou responder com o Salmo 66. Gostaria que você anotasse na sua Bíblia, que é lindo esse salmo, do versículo 10 ao 12. Olha o que diz esse salmo. Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova, nos refinastes como a prata, puseste-nos, olha só, para cair numa armadilha. Que coisa danada essa aqui. Sobre nossas costas pusestes fardos, deixastes que os inimigos cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Agora o resultado. Mas a um lugar de fartura nos trouxestes. A verdade, esse texto diz algumas coisas lindas. Quando diz que ele colocou fardos nas costas, está falando de pressão. Você quer poder? Só existe poder com pressão. A diferença de uma caldeira de um navio para uma caldeira que é para aquecer água, todas as duas produzem vapor. Só que um é transformado em poder, porque ele é pressionado. O outro não. Então, a questão é a seguinte: se você quer poder, vai ter pressão. Pode se preparar para pressão. Eu quero poder. Quer mesmo, meu filho? Então segura a pressão. Agora, olha o objetivo. Nos refinastes como a prata. Você sabe que o refino da prata, como é que o cara sabe que a prata está no ponto? Ele pega a prata, coloca no lugar do fogo mais intenso para poder tirar as escórias e tudo, certo? E se ele bobear, o fogo estraga a prata. Como é que um cara que trata de prata sabe que ela está no ponto ideal? Quando a sua imagem é refletida na prata. Então Deus nos coloca no fogo para que a sua imagem seja refletida em nós. E tudo isso. E aí tira. Isso tudo é para a gente crescer. JR, ninguém gosta de provação. Não vem para cá com essa conversa, não. Ninguém quer isso. Sabe por que dói? Porque não é uma coisa fácil. Ó, a matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade. Mas é a única que nos faz crescer. As provações é para você crescer, um upgrade na fé. Chegar a um patamar superior para ajudar outros que estão vivendo problemas que você já vivenciou e venceu. Essa perspectiva nos ajuda, queridos ouvintes, amados ouvintes que nos acompanham diariamente, a entender que não existe possibilidade de viver o cristianismo sem passar por lutas. Exatamente. A gente pode chamar a luta de deserto, chamar a luta de vento, chamar a luta de qualquer outra coisa, mas luta é luta. Nós vamos passar por dificuldades. Nós temos pessoas fantásticas passando por lutas muito grandes, além dos exemplos clássicos que a Bíblia nos traz, a vida do apóstolo Paulo e do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nunca nos prometeu uma vida de sombra e água fresca aqui. Essa sombra e água fresca é no céu. É o corpo glorificado e não o corpo corruptível. Não é o corpo marcado pelo pecado e pelas manchas que nós temos hoje. Nós temos a clara determinação bíblica, definição de que no mundo tereis aflições. Mas nos traz uma palavra de ânimo. Foi a palavra de ânimo que o reverendo Evaldo recebeu. Tem de bom ânimo. Tá certo? Quer dizer, eu venci o mundo. Ou seja, Senhor Jesus Cristo nos traz essa declaração. Ainda diz mais, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, enquanto aqui estivermos, nós vamos ter esses embates, tanto no campo da tentação, quanto também vamos experimentar as questões que envolvem a provação. E o objetivo da provação é o fortalecimento. Tá claro isso aqui? Ou seja, Deus não nos prova para rir de nós enquanto a gente passa pela prova. Olha lá, vai firme, meu filho. Não, o objetivo de Deus é nos aprovar. E ao nos aprovar, nos fortalecer. E ao nos fortalecer, permitir que nós sejamos ainda mais a sua imagem e semelhança, que é o projeto original. Ou seja, a gente passa a vida inteira para voltar ao projeto original, ao plano de Deus para nossa vida. É isso, companheiros. Isso aí tudo é para aqui na Terra, JR. Nós, no máximo, vamos ter a imagem moral de Deus. O processo é aperfeiçoando a imagem moral de Deus na terra para conquistarmos a imagem gloriosa. Aqui a imagem moral
no céu é a imagem gloriosa, mas para chegar na imagem gloriosa, você tem que aperfeiçoar a imagem moral de Deus. Então isso é processual, faz parte de um processo. E eu disse aqui, quero salientar, olha, quando você sai de uma aprovação, você tem uma experiência para ajudar. O que o reverendo Guilhermino fez aqui com o reverendo. Sabedoria. A experiência dele pode chegar, se não tem experiência, ia falar bobagem para ele. Se não é um homem abalizado, ia falar besteira para ele. Aquilo foi uma cura. Aquilo foi ele. Uma cura. Eu tava então, precisando porque ele já passou aquilo. também. E porque ele já passou. Ele sabe que a batata é quente. O apóstolo cachapa Paulo velha. fala sobre isso. A Essa tribulação é a verdade. produz experiência. JR, só para o que você colocou aí sobre o isolacionismo, eu não conheço na Bíblia, o pastor Silas pode nos auxiliar aqui, conhecedor como é da Bíblia, eu nunca vi alguém citar tantos versículos da Bíblia, inclusive na televisão, assim, sem ter a Bíblia em mão, mas a questão é o seguinte, eu nunca vi na Bíblia Jesus sozinho. Mesmo na cruz do Calvário, ele estava entre dois e com uma multidão diante de si. Ele, a vida inteira, o ministério inteiro, mesmo quando criança, quando é citado na Bíblia, ele estava em meio a multidões, em meio às pessoas. Esse é um aspecto que eu gostaria de colocar. Em alguns instantes, ele em alguns instantes, fica fora. Em Silva, há alguns instantes ele se isolou para a oração. Mas ele ia com alguém. Com alguém. Não, sim. Eventualmente com alguém, em uma ocasião sem ninguém. Sozinho. Pelo menos uma ocasião sem ninguém. Mas com Deus. Sozinho Sempre com o Pai. Mas mesmo na oração, ele ia acompanhado daqueles mais próximos dele. Né? Agora, outro aspecto que você colocou lindamente aqui, eu quero dizer para você o seguinte: Adão e Eva pecam. Gênesis 3,15 já dá que Jesus venceu Satanás. Primeiro evangelho lá, o próximo exato, primeiro evangelho, Gênesis 3,15. E logo depois, no capítulo 4, se não me falha a memória, nós temos Enoque, que andava com Deus, e andava tanto com Deus que não experimentou morte. E logo depois também, algumas centenas de anos depois, nós temos agora o nosso querido Elias, que também não experimenta morte, apesar de tentado, de provado, e tem diante dele, aqui que eu queria colocar, Eliseu, que buscou dele poder. Mas um poder para quê? Um poder espiritual para exercer o ministério, para empreender no reino de Deus. E Eliseu foi 2 vezes mais contemplado com os milagres todos, exatamente que Elias fez e produziu. É isso que nós temos que requerer de Deus. Poder espiritual para empreender no reino dele, para atacarmos as trevas que existem desde o Congresso Nacional até dentro das nossas próprias casas e igrejas. Nós temos que requerer poder espiritual para poder empreendermos no reino de Deus. Para a gente entender aqui algumas perguntas objetivas dos nossos amados ouvintes, para também respostas objetivas dos nossos companheiros debatedores. De Senador Vasconcelos, uma pessoa dizendo: eu acredito que estou passando por uma grande tentação, e traz aqui o seu depoimento. Quero agradecer o ouvinte. Outro ouvinte aqui de Piedade dizendo: passei por uma grande luta com o vício do cigarro, e meu pastor disse que eu só iria superar quando passasse pelo Getsemane, e eu creio que para vencer todo cristão tem que passar pelo Getsemane. O que quer dizer, companheiros aqui, objetivamente, passar pelo Getsemane? Passar pela prensa. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Crise financeira, pergunta outro ouvinte: é provação ou é tentação? Muitas vezes é imbecilidade, ignorância, outras vezes é gastar mais do que ganha. Nem o diabo, nem Deus tem nada a ver com isso, com a nossa incompetência. Aí deixa eu dizer uma coisa: o crente é muito interessante, sabe? O crente é muito interessante. Ou é o capeta, ou é Deus. Nunca é ele. Isso é conversa pra boi dormir, eu não sou boi. Eu sei que isso aí, o diabo de vez em quando eu brinco na mensagem de Jeová, eu sei que eu sou mal, mas isso não tem nada com isso não. Esse cara é ruim mesmo. Entendeu? Então está explicado para os nossos ouvintes que muitas vezes é falta de gestão financeira. Muito bem. Quando o cristão cede à tentação, é sinal de que ele foi reprovado? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tropeçou. Ele caiu muitas vezes. E a Bíblia diz que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Podemos ser derrubados, mas Deus nos ajuda a levantar. E há uma ponte de reconciliação. Então, a este irmão que caiu em tentação, ele deve levantar-se, não deixar e continuar adiante. Mas, pastor Evaldo, isso é uma coisa muito perigosa, porque é como se fosse assim: você pode cair, que pode levantar. Olha, o pecado gera consequências. Davi deixou isso claramente para nós, porque por causa do pecado de Batseba dele, ele gerou morte, tanto moral, com o estupro da própria filha, cujo irmão, o outro filho estuprou, e gerou também a morte física, porque Absalão mata
o próprio irmão por causa do estupro da irmã, e depois ele, consequentemente, também por causa do seu pecado, tem que aprovar a morte de Absalão. Então gera consequências terríveis. Muito bem, deixa eu falar. Só um minutinho, companheiros, aqui, só para poder ilustrar, nós não vamos discutir esse assunto agora, evidentemente. Eu, inclusive, disse anteriormente, são perguntas rápidas para respostas objetivas. Quando a resposta deixa de ser objetiva, ela passa a ser subjetiva. Subjetiva é a opinião de cada um. Inclusive, interpretar, por exemplo, que como resultado daquele pecado, outros pecados de outras pessoas vieram, pode até dar a impressão de que aqueles que cometeram pecado posteriormente são inocentados, que o pecado não foi deles, foi dos outros. Como é um assunto muito amplo, nós não vamos discuti-lo aqui, mas fica apenas como um aperitivo para o almoço que os nossos ouvintes vão discutir sobre este assunto, com certeza, na Escola Bíblica Dominical. Aqui outro ouvinte dizendo: acho que nossas provações acontecem para nos fortalecer. Parece que está de acordo aqui com o pensamento dos companheiros aqui. Outro ouvinte dizendo: no momento eu não estou passando por nenhuma tentação. Olha, isso aqui é um milagre, isso é um verdadeiro milagre. Ouvinte, você não está prestando atenção. Certamente tem alguma coisa acontecendo, mas ela explica, vamos para a explicação dela. Mas há um tempo eu estava sofrendo muito com o corpo queimado pela radioterapia, que quase fui buscar ajuda em uma outra religião. Aí o meu pastor veio aqui e me ajudou em oração e eu consegui vencer essa tentação. Está trazendo o momento de hoje, com o momento vivido no passado, apresentando as duas coisas como paralelas. Rapidamente, Vendeval. Olha aí. Deus às vezes nos dá lugares de descanso. Depois de uma grande luta, depois de uma grande tentação, pode ser que eu esteja naquele momento em que Deus está cuidando de mim e eu não estou sentindo nenhuma tentação. Mas fica esperto. É a pequena pedra que a gente tropeça. Jó, passando pela aprovação, né, capítulo 23, verso 10, ele diz assim: porque ele sabe o caminho por onde eu ando. Exato. O Senhor sabe. E provando-me, sairei como ouro. Então, é fato de que as pessoas vão passar pela aprovação, mas serão aprovadas pelo Senhor. Quero agradecer aos companheiros debatedores aqui presentes, aos nossos maravilhosos ouvintes. Como é bom a gente ter um debate bíblico, tratando os assuntos da Bíblia, assuntos importantes para a nossa vida espiritual. Tenho absoluta convicção que você hoje conseguiu discernir muito mais entre uma coisa e outra coisa, com base nos fundamentos bíblicos, nas explicações, nos exemplos aqui compartilhados pelos companheiros que estão aqui à mesa, nos ajudando a elucidar, a trazer as coisas mais claras. Assim deve ser a nossa vida cristã, tratando os assuntos da palavra de Deus com essa objetividade, essa simplicidade e a possibilidade de todos compreenderem, desde aqueles que estão mais habituados ao estudo bíblico, àqueles que estão começando na fé, paquerando a fé, bem de longe ainda, mas já aprendendo o que nos ensina a santa palavra de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela? No momento você está em luta contra uma grande tentação. A gente encerra com 68% dos nossos ouvintes afirmando que estão. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles no nosso debate 93 de hoje. Vamos aos prêmios então, JR. André Borges, de Senador Vasconcelos, telefone 7865, final 28. Participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Imagem e Semelhança do PG. A Keila Regina, de Parque Vila Nova, telefone 3672, final 36. Ela leva para casa o kit aí com CD do Ministério Sopro de Deus, Um Novo Dia, e mais 4 cupcakes aí comemorativos pelos 21 anos da rádio, que a gente completa amanhã comemorando lá na Marcha para Jesus. E a Carla Oliveira foi a grande sorteada do Facebook, leva para casa o CD Profeta da Esperança. Entre mais de 400 maravilhosos ouvintes que participaram com a gente pelo Facebook, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Carla Oliveira saiu aí, a Ellen rapidinho aqui, já mandou um e-mail pra gente dizendo: olha, eu amo vocês porque todos os dias vocês nos ensinam. Ellen, Deus te abençoe, o Adalberto querida. Mendes manda um abraço pra todo mundo da mesa e pede pra dizer que tá ouvindo o debate de São Paulo. Obrigado. O Marcelo de Luna diz assim: olha, de verdade eu amo muito vocês. E a Vanessa Oliveira, ela manda um e-mail muito interessante, ela diz assim: bom dia, JR. Bom dia, Deus Vanessa. é lindo, ela bota assim. E a 93 é a melhor. Reunirem um debate, J.R. Vargas e Silas Malafaia é muito tremendo.
Então ela agradece pela vida dos dois e quer deixar aqui o carinho mais que especial é o pastor Silas, porque ela diz que foi através do seu programa, pastor, que ela se converteu e ela agradece a Deus pela sua vida. Benção puríssima, benção puríssima. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93. Você, ouvinte, você é uma benção. A 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo: meus amigos são meus e eu não gosto de dividi-los. E por conta disso, eu perco todas as minhas melhores amizades. Eu não sei explicar, gente, só que eu não me sinto bem em ter que dividir a atenção de quem amo. Com isso, acabo ficando sozinha e carente. Embora seja casada e mãe de uma linda menina, como controlar a minha necessidade de ser a única amiga dos meus amigos? É normal ter ciúme dos amigos? Como lidar com o sentimento de posse daqueles que amamos? O ciúme e a possessividade são sinais de que a pessoa é doente emocionalmente? Como ter relacionamentos sadios? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros participando do nosso Debate 93 de hoje. Pastor Silas Malafaia, muito obrigado. Fala pra gente sobre a nossa querida Marcha pra Jesus, amanhã no Rio de Janeiro. Bem, primeiro meus agradecimentos aos amigos, não é? A Harold de Oliveira e Evelise. A rádio sempre apoiou a marcha desde o início. A marcha não tem dono, nenhuma igreja, nenhuma pessoa. O Conselho de Pastores do Estado do Rio é o patrono da marcha, significa ninguém pode se perpetuar no conselho, então tem sempre um pastor responsável. A marcha é um ato profético da igreja evangélica. Vamos declarar que o Estado do Rio, o Brasil, pertence a Jesus. A partir de 3 horas da tarde, vamos marchar pela Presidente Vargas, né? E pela Rio Branco. Até a Cinelândia, um palco fenomenal, bacana. Aí a gente diz aí o top da música gospel, né? Aline Barros, Thales e tantos outros, Eichla e tantos outros que vão estar lá. Eu convido você, faça a sua caravana, forme um grupo, vamos lá, vai ser muito bacana. O tema da marcha é Jesus, uma vida de atitude, quer dizer, Jesus, uma vida de ação. Ação é uma marca do cristão. Então convido a todos, independente da sua igreja, e até amigos que não são evangélicos. É uma festa para todos, pacífica, abençoadora. E nós esperamos você. A saída fica ali perto da Central, um pouquinho para frente, que não chega a ser lá na Central, mas saindo da Presidente Vargas. Aguardo todos, vai ser lindo. É uma festa do povo de Deus para celebrar Jesus. Obrigado. Bênção puríssima. Silva Neto, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Quero mandar um abraço muito grande para a irmã Evelise, uma das mulheres mais lindas que já conheci neste país, e que essa rádio continue sendo luz no meio das trevas pelo Brasil e pelo mundo, como já o é. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu irmão. Pastora Luciana, Deus abençoe sempre a nossa menina da mesa de hoje. Eu que agradeço, JR, um grande abraço a todos, a nossa igreja lá querida e amada, meu filho Matheus André, que está nos ouvindo nesse momento. Um beijo, meu filho, vai com Deus pro colégio, o Senhor é contigo. Benção puríssima, essa aí, mamãezinha. Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes. Eu anunciei que ia colocar aqui a música da Michele, vou colocar essa música agora. Na sequência nós vamos orar juntos, vamos buscar aqui a bênção de Deus, inclusive pastor Silas vai orar conosco e vamos orar especialmente também pela nossa marcha amanhã, incluindo aqui o coração dos nossos amados ouvintes, especialmente aqueles que estão vivendo dias de luta, dias difíceis, seja na área da tentação ou mesmo na área da provação. Tem muita gente passando pelo fogo. Vamos ouvir aqui a Michele. Alô, Michele, é com você, Michele. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Olha aí, que é isso, minha gente? Com essa letra aí, pastor Silas, hein? É pra explodir. Eu não tô podendo nem rir. Isso é pra explodir na audiência, na venda de CD. Olha, velho, vou tocar até de novo. Pelo amor de pedido, pastor Silas, você tá pequeno, quer ouvir de novo? Por favor, eu tô assim emocionado. Tá ansioso. A profundidade da sabedoria. Socratiana. Peraí, vamos lá. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada.
Vamos orar então, né? Forte Brasil! Vamos orar juntos aqui com os nossos amados ouvintes, com a graça de Deus e a bênção do Senhor. Vamos orar junto, pastor Silas. Senhor, tu conhece as nossas limitações e quanta gente agora sintonizada aqui nessa rádio e recebendo uma palavra de paz, de alegria, de conforto e de esperança. Sustenta-nos, ajuda-nos, perdoa-nos pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esse evento amanhã, que a tua boa mão esteja sobre nós e importa que o teu nome seja exaltado e que a glória seja toda tua. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.